Pronto, alô pessoal do terceiro ano, aqui estamos numa aula um pouco mais curta do que as outras, segundo a lei de Ohm. Eu vou isolar essa lei do estudo dos circuitos, porque ela está mais relacionada com a grandeza e a resistência do que propriamente dito com os circuitos elétricos. Vocês vão entender a partir de agora. Então, enquanto a primeira lei de Ohm trata das três grandezas fundamentais da eletrodinâmica, essa segunda lei ela trabalha com o material de que é feito o produto que você vai trabalhar com resistência. Então, relaciona as propriedades físicas que interferem na resistência elétrica de um corpo condutor e homogêneo. E o condutor era a palavrinha que eu estava esquecendo. A resistência elétrica de um corpo é diretamente proporcional ao seu comprimento, então ela aumenta com o comprimento, e resistividade, que é uma propriedade dos materiais, e inversamente proporcional à sua área transversal. Certo? Ficar ruim de a gente só falar, vamos verificar. Então, ó, como a gente já viu até na outra animação que eu coloquei para vocês, o corpo é cheio de partículas. O corpo é cheio de partículas aqui que atrapalha a passagem da corrente elétrica, né? A corrente elétrica vai passar aqui no corpo. Então, quanto maior o comprimento, mais eu vou ter partículas. Então, o comprimento, que é representado aqui pela letra L, que vem do length, ele é diretamente proporcional à resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. E aqui nós temos o raio, ou o diâmetro também, como queiram, certo? Fazendo com que um condutor tenha uma certa área, que essa área todinha aqui, ó, que a gente chama de área da seção transversal, a área do corte transversal. É a área que tem aqui, a gente chama assim de, quando vai comprar um fio, de espessura do fio, né? Tem um fio que é mais fino, o fio que é mais grosso, e por aí vai. A gente diz a bitola do fio, em termos elétricos. Então, quanto maior essa área, mais espaço vai ter para a corrente elétrica passar. Né? A corrente elétrica está passando aqui, ó. Se eu aumento essa área, o espaço vai ser maior, ou seja, eu estou diminuindo a resistência. Quanto maior o fio, maior a capacidade que ele dá para passar corrente elétrica. É por isso que você vai em um show e vai olhar os fios que tem lá no show, eles são muito mais grossos do que os fios que tem no seu computador, por exemplo. Quanto mais grosso for um fio, maior a capacidade que ele vai dar de passar a corrente, ou seja, menor a resistência. Colocando tudo de uma forma, tem-se a segunda lei de Ohm, ou seja, a resistência de um corpo ela é propriedade desse corpo. Isso aqui é uma letra grega chamada Rho, que significa resistividade. Daqui a pouco eu falo sobre resistividade, mas é assim, é uma propriedade do corpo. Aqui a gente não muda, a gente não precisa decorar, cada corpo tem o seu. E é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área, que foi o que eu acabei de explicar. Certo? Essa fórmula a gente vai usar daqui a pouco. Então, só para a gente interpretar melhor a lei. Digamos que eu tenho um certo fio aqui de uma certa resistência, aqui está meu fio, com tamanho L, comprimento L. Se o comprimento agora for para 2L, a resistência vai para 2R. Porque quanto maior o comprimento, maior a resistência. A resistência é função do comprimento, certo, gente? Desde que sejam feitos do mesmo material. Aqui, ó, eu tenho um fio e agora, ao invés de aumentar o comprimento, eu vou aumentar a área. Vou comprar um fio mais grosso. Consequentemente, a resistência irá diminuir. Certo? Aqui, no caso, eu estou aumentando a área 2 vezes, ou seja, um fio 2 vezes mais grosso. A resistência vai cair pela metade, né? Divide por 2. Desde que seja do mesmo material. Professor, e se não for do mesmo material? Aí você tem que calcular de acordo com a segunda lei de Ohm. Resistividade, como eu falei para vocês, é representada aqui por esse símbolo grego, parece um P, mas não é. Certo? É como se fosse algo enroladinho assim, ó. Parece um P, mas é algo bem enroladinho chamado Rho. E essa resistividade é uma propriedade do material, que depende de características microscópicas, ou seja, cada tipo diferente de matéria tem uma resistividade diferente, o que é bem óbvio. Eu tenho aqui 3 exemplos de que a gente não precisa decorar, certo? São só exemplos para você saber que cada material, prata, cobre e alumínio, por exemplo, terão resistividades diferentes. Enquanto aqui, pelo menos, a prata e o cobre bem parecidos, né?
diferenciando só numa casa, mas isso já faz bastante diferença. O do alumínio, bem diferente. Uma decorrência, não só decorrência, mas um estudo da segunda lei de Ohm, a gente pode ver nos fios de alta tensão. Devido ao efeito Joule, que a gente já sabe o que é, né? Passou corrente, aquece, a energia elétrica acaba se transformando em calor quando você transmite, em função da resistência do material dos fios por conta do grande comprimento. Veja que eu deixei isso aqui para chamar a sua atenção. Imagina aí que a energia da gente é produzida na Bahia, lá em Paulo Afonso, e é transmitida aqui para Paraíba. Imagina o comprimento desses cabos para chegar da Bahia até a Paraíba. Então, por conta do grande comprimento, eu vou ter uma grande resistência. A gente acabou de ver na segunda lei de Ohm. E se eu tenho uma grande resistência, quando passar corrente, eu vou ter efeito Joule dissipando parte dessa corrente. E é por isso... dissipando parte dessa energia, desculpa. E é por isso que a energia ela é sempre transmitida em alta tensão. Não valeria a pena e teria muita perda se eu produzisse a energia lá em Paulo Afonso 220 e transmitisse aqui para Paraíba. Não ia chegar a 220, certo? Ela ia chegar muito baixo, porque haveria uma perda de energia devido ao efeito Joule. Por isso, a alta tensão ela é perfeita para grandes transmissões. Olha os exercícios. A gente já encerrou a lei, pessoal. Como eu disse, a aula mais curta. Um cabo feito de liga de cobre possui a área de seção transversal correspondente a 10 milímetros quadrados. Eita, talvez eu tenha que transformar milímetro quadrado. Vamos ler o resto da questão. Sabendo que a resistividade da liga de cobre é 2,1 vezes 10 a menos 2 ohms, milímetro quadrado, olha aqui, ó, milímetro quadrado por metro. Isso quer dizer que eu não preciso transformar. Olha a unidade que você vai trabalhar, certo? Determina a resistência para 5 metros desse fio. Tá aqui, ó, 5 metros, esse metro equivale a outra parte aqui. Então, é só jogar na fórmula. Eu já peguei prontinho aqui pra gente, eu vou só explicar, certo, gente? Então, a fórmula da segunda lei de Ohm, a resistência, ela depende do tipo de material, depende do comprimento e é inversamente proporcional à área. O tipo de material, 2,1 vezes 10 a menos 2, né? A resistividade, está aqui. Comprimento, 5 metros, está aqui. E a área da seção transversal está dizendo que é 10 milímetros quadrados, está aqui também. Pronto, agora virou mais uma questão de matemática do que de física. Número com número, potência com potência, 2,1 vezes 5. Isso aqui dá 10,5. Potência com potência, veja que eu não mexi ainda nas duas potências. Eu trouxe essa fração para cá. Aqui é como se tivesse 1, certo, gente? Para pensar bem. Então, 10,5 eu repito. Só tem ele de número. Esse 1 eu vou passar para cima. Lembre que quando o expoente vai mudar de baixo para cima, você vai inverter. Se ele for positivo, passa negativo. Se for negativo, passa positivo. No caso aqui ele é positivo, vai passar negativo. Então fica menos 2, menos 1, resulta em menos 3. Aqui como tem 10,5, vocês lembram de notação científica, né? Tem que ficar entre 1 e 0. Tem que ser menor do que 10, eu vou andar uma casa aqui para ficar 1,05 e diminuo 1 aqui no expoente, obviamente, vezes 10 a menos 2 ohms. Essa aqui é a resistência do fio, calculada a partir da segunda lei de Ohm, certo, galera? E para encerrar, uma questão de interpretação, que é muito cobrada em Enem. 3 condutores de cobre, os três têm o mesmo material, certo? Todos os três são feitos de cobre, então a gente dispensa aí a questão da resistividade, certo, gente? Vamos só colocar a lei aqui, ó. R é igual a ρ, comprimento e área. A, B e C são os três fios, tá aqui, ó, fio A, fio B e fio C. Estão especificados na figura abaixo, tá aqui os três fios. A ordem crescente de suas resistências é, ou seja, ele quer a resistência do menor para o maior. Quem é que tem menor resistência aqui, gente? Então é o seguinte, esse primeiro fio aqui eu vou chamar de resistência de A. Obviamente aqui vai ser resistência de B.
mas já dá para comparar com A. Certo? Esqueça o ρ, porque eles são feitos do mesmo material. Vamos comparar apenas o comprimento e a área. B e A têm a mesma área, então vamos comparar apenas o comprimento. B é 2 vezes mais comprido, olha só aqui, ó, 2 vezes mais comprido do que A. 2L, L, então a resistência de B vai ser 2 vezes a resistência de A. Então eu já posso concluir que a resistência de B é maior do que a resistência de A. Como em ordem crescente, RA e RB. Falta só comparar agora C para concluir o exercício. Resistência de C. Veja que ela tem o mesmo comprimento de A. Então vamos comparar com A. Resistência de C. A única diferença de C para A é a área. E a área de C, certo? C é mais grosso. Essa área aqui, o diâmetro ou o raio, tanto faz, é 2 vezes maior do que A. Veja que eu estou sempre comparando com A. 2 vezes maior do que A. Então, RC é 2 vezes menor do que A. Ou seja, é A dividido por 2. 2 vezes menor. C é menor do que A. Então, fica assim, gente, a ordem correta. RC, que é menor do que A. E A é menor do que B, né? Que B é 2 vezes A. RC, RA, RB. Resposta correta está aqui, letra D. Certo, gente? Fechou a questão, olhou o Homem-Aranha olhando para o horizonte do final da aula. Com isso a gente termina essa aula que foi um pouco curta, como eu falei para vocês, para concluir esse assunto de leis de Ohm.